Olá, eu sou o professor Rogério. Vamos começar aqui mais um vídeo referente às fascinantes, né, ações da geografia. Então, como é que a geografia ela interfere na nossa vida? Então, antes de começar aqui o tema da aula, vou aqui solicitar para vocês, né, nós estamos quase chegando à marca de 500 inscritos. Então, para mim é muito importante que vocês me ajudem a chegar a essa marca. Então, vou aqui pedindo para vocês, se vocês estão gostando desses vídeos, se você acha que esse conteúdo está contribuindo para a sua formação. Me dê esse voto de confiança, né? Se inscreva nesse meu canal, que é muito importante para, né, que esse trabalho ele cresça mais. Curta, compartilhe, comente, interaja, engaje, né, esse meu trabalho. Bem, então, para a gente iniciar aqui, eu vou começar a trabalhar a questão do relevo, né? Então, se vocês observarem essa imagem aí, sem nenhuma legenda, nada. Então, nós vamos falar de relevo. Então, o relevo, nós vamos falar o processo do relevo, os processos que formam o relevo, na questão endógena e na questão exógena, né? Então, esses dois elementos que fazem parte, né, da formação do relevo, levando em consideração que o planeta Terra, ele é dinâmico e ele está se transformando com o passar do tempo. Então, o nosso planeta, ele é muito diferente do que era milhões de anos atrás. Isso por conta de forças internas e forças externas. Como os vídeos aqui eles são voltados para a formação e também para a questão de você estar se informando sobre esses temas, então a gente vai relembrar os processos de formação do relevo. Então, o relevo ele é formado a partir de que fatores? Né? Então, o que é o relevo e como é que o relevo ele se forma, né, dentro da realidade, dentro da natureza. Identificar as diferenças, né, entre processos endógenos e exógenos na formação do relevo. Então, o que são processos endógenos, né? Como é que eles ocorrem? O que são processos exógenos? Como é que eles ocorrem e como é que eles vão se relacionar, né? Então, como é que esses dois processos eles vão interagir entre si e dando a base para o relevo como nós o conhecemos na nossa atualidade e refletir sobre a interação entre esses processos, o processo endógeno e o processo exógeno. Então, como é que eles se interagem? Né? Então, não há processo endógeno sem processo exógeno. Então, o relevo, ele depende dos dois, né? Então, existe uma dinâmica, né? Essa formação. O nosso relevo, ele está se transformando a partir da interação desses dois elementos, do processo endógeno e do processo exógeno. Então, esses dois processos, então, estão interagindo entre si. Bem, então nós vamos observar aqui essa imagem, né? Como está pedido aí, vou de novo colocar que é importante, muito importante para mim a sua interação. Então, quando você observa essa imagem, né? Então, quais são os elementos, né, que formam esse relevo, essa paisagem? Né? Então, quais são os elementos que fazem parte dessa paisagem? Ela é uma paisagem natural? Ela é uma paisagem cultural? Né? Então, essa paisagem, ela tem influência humana ou ela é intocada pela humanidade? Então, quando nós observamos essa imagem, né, essa paisagem, ela nos transmite qual tipo de relevo que nós temos aí também, né? No caso, nós temos um lago, né? Esse lago, ele tem montanhas ao seu redor, né? Ao seu redor, nós temos também uma cobertura vegetal nativa de uma espécie de plantas que tem flores ornamentais, né? Ela parece até azaleias, né? No caso, né? Esse tipo de flores coloridas, e isso faz parte da sua biodiversidade. Então, nós temos vários elementos aí que compõem, né? Essa paisagem, esse relevo. Então, como elas interagem entre si? Então, a montanha, ela interage com o lago, né? O caso, a vegetação que está cobrindo a margem desse lago, ela está interagindo com o lago. Então, dentro do relevo, nós temos que entender que o relevo, mesmo parecendo uma paisagem imóvel, ela está passando por processos lentos, muito lentos. E esse processo lento, muitas vezes, ele passa despercebido pelos olhares humanos, né? Levando em consideração que a nossa vida, o nosso tempo aqui na Terra, ele é um tempo bem pequeno e comparado por eras geológicas, né? Então, essas eras geológicas, elas
elas dão a idade do planeta e como é que esse processo ele vai moldando as características, né, dessa paisagem. Bem, então nós vamos definir aqui o que é o relevo, né? Então, o relevo é a configuração da superfície terrestre caracterizada pelas formações de variações da altitude. Ela resulta dos processos geológicos e geomorfológicos, como a ação das forças tectônicas, da erosão, da sedimentação, da atividade vulcânica e um outro tipo de processo que não está aí presente nessa lista, somos nós, né? No caso, as forças humanas. Nós, seres humanos, nós também estamos alterando o relevo em uma velocidade muito alta, né? Nós, seres humanos, nós alteramos o relevo, nós modificamos o relevo a partir das nossas necessidades, né? Para que a nossa sociedade ela tenha os recursos que ela precisa para se desenvolver, né? A nossa sociedade ela se desenvolve pela extração desses recursos. Então, esse processo ele vai moldar a crosta ao longo do tempo, criando uma diversidade muito grande de paisagens. Bem, então, o relevo, né, se nós voltarmos a uns 3, 4 vídeos atrás, nós sabemos que o processo da decomposição da rocha, ela depende muito das questões climáticas. Então, quanto maior a quantidade de chuvas, quanto maior a temperatura que está apresentada em uma determinada região, nós sabemos que o processo de erosão, o processo de decomposição da rocha, ela vai ser acelerada. Então, tudo isso é um processo dinâmico e ele interage entre si. Processos climáticos, processos biológicos, processos químicos, então todos eles estão ligados, todos eles estão interagindo ao mesmo tempo e todos eles vão nos levar a entendermos esse processo, né, de uma forma mais completa, mais ligada, conectada. Então esse processo ele molda a crosta. Então a crosta terrestre ela não será igual ao que nós temos hoje daqui milhares de anos, né? Então essa crosta ela vai se transformar. O processo do relevo ele vai moldar a paisagem e nos dando uma diversidade muito grande de paisagens. E todas essas paisagens é o que nos faz entendermos como é que esse relevo ele vai interagir com a sociedade. Bem, então, o relevo ele influencia diversos aspectos ambientais, como clima, vegetação, hidrografia e as atividades humanas. Então, eu coloquei aí uma imagem aérea de uma cidade chamada Ouro Preto. Então, essa cidade é um exemplo que eu estou usando aqui, como é que a sociedade humana ela vai construir, ela vai modificar, ela vai moldar a paisagem, o relevo a partir das suas necessidades. Então, nós estamos vendo aí que, no caso, a cidade de Ouro Preto, ela é construída cercada de montanhas. E ela está no meio dessas montanhas, numa depressão. Então, essa cidade, ela usou, né, o ser humano, ele, para que fosse realizadas suas atividades, no caso, Ouro Preto foi construída por conta da mineração, né, a mineração no interior do Brasil durante o século XVII. Então, nesse caso, a cidade de Ouro Preto, ela usou a topografia, o relevo, para poder desenvolver a sua formação. Então, nós, seres humanos, nós adaptamos a paisagem, o relevo, para que nós possamos desenvolver as nossas atividades. E o relevo, também, ele vai desempenhar um papel crucial na formação do desenvolvimento de ecossistemas, na ocupação do território, afetando desde a agricultura até a construção de infraestruturas. Então, nós sabemos que quando nós formos construir alguma infraestrutura grande, como estradas, pontes, metrô, nós temos que estudar a topografia, o relevo, para que nós possamos minimizar recursos, né? Nós temos que maximizar esses recursos que nós utilizaremos para a construção dessas infraestruturas e também minimizando os impactos ambientais na construção, né, dessas infraestruturas. Então, a questão da agricultura, então saber se aquele solo ele é o adequado para alguns tipos de cultura, a questão de nós pensarmos a agricultura como uma atividade realmente significativa para que nós possamos utilizar o solo de uma forma consciente
e não afetando o ecossistema que ali se encontra. Então, vamos para os dois atores principais desse vídeo, que é a questão do processo endógeno e depois o processo exógeno. Então, o processo endógeno, eles são aquelas forças que eles são formados no interior do planeta. O nosso planeta, ele está em constante transformação. O nosso planeta, ele tem forças internas e forças externas. Então, o processo endógeno é esse processo interno, são essas forças que representam e vão formar e vai modificar o relevo da Terra. Né? Então, esse processo é impulsionado pela energia interna do nosso planeta, principalmente pelo calor proveniente do núcleo terrestre. Então, o nosso planeta, ele é dividido em várias camadinhas. Nós temos a crosta, nós temos o manto, nós temos o manto superior, o manto inferior, nós temos o núcleo superior, o núcleo interno. Então, todas essas camadas, elas estão interagindo entre si. Então, elas vão transmitir calor. Esse calor que é produzido lá no núcleo do planeta, ele é distribuído, né, para as outras camadas. E isso de uma forma não igual, né? Então, ela não é distribuída de uma forma igualitária. Então, tem regiões que recebem mais calor do núcleo e tem região que recebe menos calor. Tem região que tem uma maior atividade tectônica e outras regiões que não têm tanta atividade tectônica, como atividades vulcânicas também, né? Então, tudo isso vem do interior do nosso planeta. Então, como eu já adiantei aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui de movimentos tectônicos, né? Então, esse movimento tectônico é como essas placas tectônicas elas vão se movimentar, né? Elas vão se mover, né, sobre o manto. Nós sabemos que o nosso planeta ele não é íntegro, ele é totalmente rachadinho. E essas rachaduras elas formam grandes placas. Essas grandes placas elas vão dar a dinâmica e como é que a configuração dos nossos continentes eles ocorrem. Então, os nossos continentes eles existem nessa configuração atual por conta do tectonismo. E o tectonismo, ele é essencial, né? Não há como ocorrer vida no planeta se não tiver tectonismo. Então, uma parte que nós temos que entender quando nós buscamos vida fora do nosso planeta, um desses fatores que nós podemos observar, como eu assisto muito vídeos do Sérgio Sacani, ele diz que um dos fatores que nós temos que buscar em exoplanetas ou em até corpos, né, do nosso sistema solar é a presença de tectonismo, né, que é exatamente essa movimentação das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, elas têm três movimentos que fazem parte da sua dinâmica. No caso, o movimento convergente, então é a colisão dessas placas. Então, existe a colisão e a elevação, né, dessa massa. Nós temos o movimento divergente, é quando essas placas elas se separam, elas vão se distanciar uma da outra. E nós temos o movimento de transformantes, o movimento transformante, que é o deslizamento lateral dessas placas. Então, essas placas elas vão, né, elas vão deslizar em sentidos diferentes. Então, esse tectonismo ele é responsável pela formação de montanhas, por terremotos e por vulcões. Então, normalmente você encontra a maior parte dos vulcões na beira dessas placas tectônicas. Tanto é que nós temos o famoso, né, Círculo de Fogo, ele é margeando a placa do Oceano Pacífico, né? Então, no caso, o porquê Círculo de Fogo? Porque é uma região de uma crosta recente, né, de uma placa tectônica mais recente, mais nova, e essa placa tectônica, ao redor dessa placa tectônica, é onde acontecem os maiores índices de fenômenos tectônicos, né? Que é a questão dos terremotos, de vulcões, entre outros movimentos da placa tectônica. Então, essa placa tectônica ela não está estática, ela está em movimento. Bem, se a placa tectônica ela está em movimento, nós temos os abalos sísmicos. Então, o que é um abalo sísmico? É o famoso terremoto. Então, o terremoto ele acontece como quando
ocorre uma liberação de energia nas falhas geológicas. Então, dependendo como é que o manto ele está se comportando, quando ele tem uma elevação de temperatura ou ele tem uma diminuição dessa temperatura, ele pode interagir muito violento com a placa tectônica, provocando movimentações bruscas, movimentações rápidas, que isso vai gerar o que nós chamamos de abalos sísmicos, que podem ser causados pela deformação da crosta, como fraturas ou falhas. Então, normalmente ele ocorre dependendo da sua profundidade. Então, dependendo da sua profundidade, esse abalo sísmico, ele pode ser muito mais impactante, né? Ele pode se espalhar por uma grande área. Se ele for superficial, essa expansão dessa movimentação ela não é tão ampla. Então, nós temos que entender que dentro dessa questão dos terremotos, dos abalos sísmicos, existem uma escala, a escala Richard. Então, essa escala, ela vai medir a densidade desse terremoto, que vai desde de 0 até 9, né? Nós sabemos que até hoje foram medidos terremotos muito próximos, né, do 9, mas nenhum ao 9. Então, dependendo da densidade desse terremoto, pode comprometer a estrutura da crosta, né? Então, dependendo dessa intensidade. E esses terremotos, normalmente, ele ocorrem em locais onde as placas tectônicas, elas são mais finas, mais próximo das falhas, mais próximos das bordas dessas placas tectônicas, ou das fraturas, né, que elas podem ser causadas pela movimentação dessa energia na crosta, né? Então, tudo isso vai gerar os abalos sísmicos. Bem, então nós estamos vendo aí a questão de como é que as placas tectônicas elas estão distribuídas no planeta, né? Então, esse processo endógeno são fundamentais para a dinâmica da Terra e têm impactos significativos na formação do relevo, na distribuição dos continentes, dos oceanos e na ocorrência de fenômenos naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, né, e outros elementos que vêm do centro da Terra. Então, nessa questão do vulcanismo, né, é importante nós frisarmos que o vulcanismo ele é essencial para a renovação das placas tectônicas. Então, o que é o vulcanismo? É quando parte desse material que está dentro do manto, ele é expelido para fora desse manto e ele é depositado na crosta. Então, é normal, é muito corriqueiro que o solo que ele se forma à beira de vulcões, eles sejam solos mais férteis. Não são solos que eles têm uma quantidade maior de nutrientes, por conta dessa questão, né, das erupções vulcânicas. E nós, seres humanos, nós aproveitamos disso para que nós desenvolvemos a nossa atividade econômica. Então, é só nós pensarmos o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que foi a erupção do vulcão Vesúvio, né, que destruiu, apagou né, do mapa duas cidades romanas, a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano. Então, isso nos leva que a questão do que nós, seres humanos, nós somos vítimas, mas também eh, nós nos beneficiamos muito, né, desses movimentos, desse tipo de renovação da crosta. Lógico que por conta de uma questão cronológica, nós não vamos ver mudanças significativas na crosta. Por quê? Porque esse processo ele vai demorar milhões e milhões de anos. Bem, então nós vamos falar um pouquinho desse processo exógeno. Então, se o processo endógeno ele parte de dentro do planeta, o exógeno ele parte de fora. Então, o processo exógeno são aqueles que atuam na superfície terrestre, são responsáveis pela modelagem e a transformação do relevo através de agentes externos, como vento, chuva, ações biológicas, ações químicas e ações sociais, ações culturais que é nós, seres humanos, atuando nessa paisagem, atuando nesse relevo. Então, esse processo ele é impulsionado por fatores, né, como a energia solar, a gravidade, a ação da água, a ação do vento e dos seres vivos. Então, tudo que existe, ele vai transformar
né, o nosso planeta. Essa imagem aí que está no fundo é uma imagem do Grand Canyon nos Estados Unidos. Um exemplo como é que todos esses elementos eles vão moldar a paisagem, eles vão transformar o relevo, porque há milhões e milhões de anos atrás, esse Grand Canyon, que é um dos maiores canyons, né, do planeta, né, esse Grand Canyon, ele era um rio. Ele era um rio de superfície. Então, com o passar do tempo, por conta de movimentação da água, ele foi moldando, ele foi transformando a paisagem, chegando à formação que nós temos no dias de hoje. Então, nós temos o processo de erosão. Então, a erosão é o desgaste da rocha pela ação dos agentes como a água, o vento, o gelo. Ah, mas o gelo ele também provoca erosão? Sim. Então, a erosão ela pode ser hídrica, causada pela água, eólica, causada pelo vento, glacial, causada pelo movimento das geleiras. Então, esse tipo de processo, ele demora milhares e milhares de anos se não tiver nenhuma interferência, né, dinâmica de alguma outra força externa, no caso, outra forma exógena. Nesse caso, a água, causada pela movimentação da água. A água, ela é um agente que ela vai alterar a composição química da rocha, e isso vai fazer com que ela se desgaste. Nós temos o processo eólico, o vento. O vento ele carrega partículas pequenas também, pequenas, né, da rocha. E isso também vai fazer com que essas partículas elas se choquem com a rocha, desgastando essa rocha também. E o glacial. Glacial, então, as calotas polares, quando elas se expandem, quando elas congelam e quando elas se contraem, quando elas entram no processo de degelo, ela vai movimentando e ela vai provocando uma erosão, né? Então ela vai levando sedimentos de um lugar para outro, ela vai provocar o desgaste dessa rocha e esse processo é um processo muito lento, né? Levando em consideração que isso acontece durante milhares e milhares de anos. Então, observando esse tipo de, né, de relevo, de erosão, nós sabemos como é que foi o processo de gelo e degelo de uma geleira, né? No caso, a questão de até onde as geleiras chegaram na última era glacial, por conta de análise dessas rochas, desse solo que se formou durante esse processo de gelo e degelo. Bem, então a questão, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, o hidráulico é causada pela ação da água, né, dividido em três tipos. O pluvial, quando nós temos a questão da chuva, né, então desgaste, né, de partículas criando sulcos. Então, quando a chuva ela precipita em uma rocha, ela vai infiltrar nessa rocha, ela vai desgastar essas partículas, elas vão começar a degradar essa rocha, vai criar sulcos, rachaduras. Então, esse processo vai fazer com que a rocha ela se desgaste, gerando, né, a questão, né, dessa erosão dessa rocha. O pluvial é a ação dos rios. Então, quando a água ela corre, né, dependendo da velocidade dessa água, ela vai acelerar o processo de erosão e principalmente pelo transporte desses sedimentos. Então, essa rocha, quando ela se desgasta, ela vai gerar o que nós chamamos de sedimento. Então, esse sedimento ele é carregado por esse rio e é depositado em uma outra região, gerando o processo ou da formação de rochas sedimentares ou de solo sedimentar. A questão eólica, a eólica ela é provocada quando a ação do vento que transporta as partículas do solo mais comum localizados, né, sem ou quase sem vegetação, com as regiões áridas e semiáridas. Então, no caso, a questão da erosão, a erosão a partir do vento, ele é muito acentuado a partir de se aquela região ela encontra-se com uma cobertura vegetal significativa ou sem cobertura vegetal, levando em consideração que as florestas elas protegem o solo. Há vídeos atrás eu coloquei sobre a questão de elementos para preservação e para recuperação de solos. Então, um desses processos é quando você usa a vegetação a planta para restaurar esse solo por conta das suas raízes. As raízes, quando elas penetram no solo, elas vão realizar uma proteção desse solo. Essas raízes vão proteger aquele solo, evitando o processo de erosão tanto hídrico
tanto eólico. Então, essa questão, quando a vegetação estiver presente no solo, ela vai evitar a erosão. Se a vegetação ela não existe, a erosão ela se acentua. Então, esse processo eólico é quando não há, ou quando a cobertura vegetal ela é bem pequena. Isso favorecendo a questão da força do vento que vai carregar essas partículas menores, gerando a erosão. E a questão glacial que eu já expliquei para vocês, que provoca a ação do gelo pelo desgaste e o transporte dessas rochas. Então, o gelo, quando ele se condensa, ele vai crescer, ele vai se expandir. Quando ele derrete, ele vai, com o desgaste dessa rocha, porque essa rocha ela vai ser expandida e ela vai ser contraída também. Então, ela vai sofrer o processo de quebra. Então, ela vai quebrar, ela vai criar fissuras. E com isso, acelerando o processo de erosão. Lógico, como foi colocado na formação do solo, quanto maior, quando nós estamos próximos dos trópicos, esse processo ele é mais acelerado. Quando nós estamos mais afastados dos trópicos, esse processo ele é mais lento, ele é lento. Então, isso dificulta nós observarmos, né, nós seres humanos, nós observarmos esse processo. Mas nós temos como coletar amostras desse local e entender como esse processo ele acontece há milhões e milhões de anos. A questão do transporte, que é quando, né, o movimento, né, que ele é referente ao sedimento erodido, então quando esse sedimento ele é retirado da rocha ou tirado do solo, ele é transportado, realizado pela água das chuvas e pelo vento ou pelo gelo. Então esse material ele não vai ficar ali imóvel, ele vai estar ele vai estar se transportando de uma região a outra pela força da água, pela força do vento ou pela força do gelo, sendo depositado em um outro local, podendo se formar planícies, planaltos, entre outras formações do relevo muito significativas. Bem, aí nós temos a sedimentação. A sedimentação é o processo de depósito e o transporte, né? Então, no caso, nós vamos transportar esse material de um local para o outro, né? Então, o rio, ele vai transportar esse material e vai ser depositado em um local. Então, nesse caso, isso vai se formar nova rocha, vai se formar um solo muito rico em nutrientes, né? Porque esse solo ele vai se renovar com uma velocidade maior por conta da sedimentação, da, do transporte, da movimentação de minerais, de rochas, a partir do seu leito. Então, nesse caso, a sedimentação ocorre em ambientes como leito de rios, lagos, oceanos e desertos. Então, o vento ele também transporta esses sedimentos que vão ser depositados em algumas regiões. Isso faz com que o relevo ele se transforme, né? O relevo, se nós voltarmos a um local daqui a alguns milhares de anos, esse relevo ele será totalmente diferente. Por que motivo? Pelos motivos que eu estou falando aqui, pelos motivos da sedimentação, da erosão, e tudo isso vai resultar, né, nesse processo de sedimentação. A questão do intemperismo. Então, o intemperismo, eu falei um pouquinho sobre esse processo lá no vídeo da formação do solo, mas vou voltar a falar aqui de novo. Então, se você quiser falar sobre solo, o intemperismo também é importante. O que é o intemperismo? Ele é o desgaste da rocha. A rocha, ela vai se desgastar a partir do processo químico, do processo hídrico, do processo eólico e do processo biológico. Então, nós temos esse intemperismo e esse intemperismo, ele é moldado da seguinte forma. Vocês estão vendo aí nessa imagem que é a rocha toda fragmentada em partículas maiores, em partículas menores. Então, o intemperismo, ele vai realizar a reciclagem dessa rocha. Essa rocha que ela foi formada ou pela forma ígnea, ou pela forma sedimentar, ou pela forma metamórfica. Essa rocha, ela vai ser transformada a partir do intemperismo. O intemperismo ele vai degradar essa rocha, ela vai fragmentar. Então, o intemperismo ele pode ser físico quando a alteração da composição física da rocha por meio de sua fragmentação é provocada por fatores ambientais como mudanças de temperatura e de pressão. Então, a temperatura, ela faz com que essa rocha, se nós aquecemos o material, ele vai se expandir, ele vai aumentar o seu volume, porque as partículas elas vão se movimentar cada vez mais rápido. Isso vai fazer com que ela se expanda
ela se amplia, ela vai ampliar, ela vai crescer. E quando nós resfriamos esse material, ele vai se contrair. As partículas vão se movimentar em uma velocidade menor e ela vai se contrair, ela vai se retrair. Então, esse processo expande, contrai, ela vai quebrar. Ela vai fazer com que essa rocha ela entre no processo de decomposição. Então, a temperatura ambiente provoca esse tipo de intemperismo. O intemperismo biológico é quando ações de organismos vivos, como animais, plantas, micro-organismos sobre a rocha. No caso, eu coloquei aqui uma imagem de uma planta que eh, ela conseguiu penetrar as suas raízes na rocha. Então, o intemperismo químico e o intemperismo físico, ele criou fissuras nessa rocha, e quando essa rocha ela tem essa questão, né, dessas fissuras, vai facilitar com que as raízes das plantas elas penetrem nessa rocha, aumentando a degradação dessa rocha. Também tem o processo biológico, né, que é a questão de animais e seres vivos, como bactérias. As bactérias elas vão gerar elementos químicos que vão degradar essa rocha, né? E também a questão nós, né, seres humanos, que nós usamos essas rochas para a produção de ferramentas ou das nossas próprias construções. E isso vai gerar também intemperismo, né? A questão de modificar essa rocha. E o intemperismo físico, que ocorre com a alteração química dos minerais que formam a rocha. Então, ele pode ocorrer de forma da hidrolose, que é quando a reação química ela ocorre com a água. Então, a água ela pode modificar as partículas químicas dessa rocha, gerando seu desgaste. Ou pela oxidação, que é a reação do oxigênio com alguns minerais que estão presentes nessa rocha, como o ferro. O ferro, ele age, né? Ele sofre a oxidação a partir do contato com o oxigênio e isso favorece o seu desgaste, né? A oxidação, ela vai gerar esse processo de desgaste da rocha. Então, o intemperismo, eles são esses três fatores que vão modificar a rocha, que também modifica o relevo, né? Então, o relevo, ele é modificado também por esses intemperismos. Então, esses processos endógenos são fundamentais para a dinâmica da superfície terrestre, influenciando a formação do solo, a criação de paisagens, a distribuição de nutrientes essenciais para a vida. Eles atuam continuamente, remoldando o relevo e contribuindo para a diversidade das formas terrestres. Então, esses processos, eles são fundamentais para que isso continue a ocorrendo. Então, para que a placa tectônica ela se renove, ela vai se modificar com o passar do tempo. Então, isso é fundamental. Aí nós vamos falar sobre a interação. Esses dois processos, eles interagem entre si, o processo endógeno e o processo exógeno. Então, o processo da interação, ele é fundamental para que a crosta ela passe pela sua renovação e o relevo também se modifique. Então, o resultado da transformação ela é contínua do relevo, então esses processos não atuam isoladamente, então, esses processos, eles são um dependente do outro, e ao contrário, eles são influenciados mutuamente. Então, o processo endógeno, ele influencia o processo exógeno, e o exógeno, ele interfere o processo endógeno. Então, existe uma interação entre os dois. Bem, então o processo, nós vamos falar de formação de montanhas. Então, quando o processo endógeno, quando o movimento da placa tectônica, ela eleva massas de terras, né, formando as montanhas. Então, a Cordilheira dos Andes é um exemplo. A Cordilheira dos Andes, ela foi formada quando a placa da América do Sul e a placa de Nazca e a placa do Pacífico, elas interagiram entre si, elas se chocaram. Quando elas se chocaram, houve a elevação da Cordilheira dos Andes, né? Tanto isso que isso explica a questão do Lago de Titicaca, no Peru, né? Então, esse lago, o maior lago de altitude, ele é um lago formado por essa elevação de parte, né, dessa crosta e também da água que estava ali presente, formando o Lago Titicaca, né? Então, nós temos a formação da montanha a partir das forças endógenas. Já o processo exógeno, ele vai ser a formação, ele vai ser o desgaste
né, dessa montanha. Então, uma vez formada, essas montanhas são sujeitas à erosão pela ação da água, vento, gelo, como desgaste das rochas e o transporte dos sedimentos para outras áreas. Então, esse processo exógeno, ele é essencial para a formação né, para o desgaste. Então, nós temos a formação da rocha, nós temos a formação da montanha. Ao mesmo tempo, essa montanha, ela vai se desgastar, né? Ela vai sendo desgastada pela erosão e isso vai levar nutrientes de uma região para outra, formando solos cada vez mais ricos. Isso a partir do transporte desses sedimentos. Então, tudo isso está ligado um ao outro, a formação de montanhas e a sua erosão. Aí nós temos o vulcanismo e o intemperismo. Então, o processo endógeno, a atividade vulcânica, ela cria novas formações rochosas na superfície terrestre. Então, o vulcanismo, ele vai renovar a crosta, trazendo novos elementos do centro da Terra, depositando ele à beira da sua, né, da sua montanha. Ao mesmo tempo, né, o processo exógeno, essa rocha vulcânica, ela vai ser submetida ao intemperismo que decompõe essa rocha em partículas menores, criando solos mais férteis, né, a partir dessa decomposição. Então, nós temos a formação da rocha e nós temos a sua decomposição. O tectonismo e a sedimentação. Então, o processo endógeno, o movimento das placas tectônicas criam bacias sedimentares, áreas deprimidas onde os sedimentos podem ser acumulados. Então, com o movimento da placa tectônica, o afastamento dessa placa tectônica, o seu choque, né, isso vai gerar regiões mais baixas, que nós chamamos de depressão. Com o processo de erosão, nós vamos ver que essas lacunas, elas são completadas com esses sedimentos. E esse processo exógeno, a sedimentação ocorre quando os sedimentos são transportados com a água, pelo vento, pelo gelo e são depositados nessas bacias, nessas depressões, formando novas camadas de sedimentos. Então, formando rochas sedimentares. Essas localidades, essas localizações, elas são ideais para que sejam encontrados fósseis e para que sejam descobertos combustíveis fósseis, como o petróleo. É muito assim, é propício. É quase você, buscando petróleo, você tem que sempre estar explorando ou, né, visitando locais onde nós temos a presença de rochas sedimentares. É onde esses materiais fósseis, eles costumam se formar. Então, esse processo tectônico e sedimentar, eles são essenciais para essa formação também. A questão do terremoto e a modificação do relevo. Então, o processo endógeno é quando o terremoto, movimentação e o acúmulo, né, de energia gerado nessas falhas geológicas, elas podem alterar drasticamente, criando falhas e fraturas nas placas tectônicas. Então, esse processo endógeno, ele é essencial para a formação, né, para a modificação do relevo, criando falhas, criando rachaduras, né, fazendo com que montanhas elas se deslizem, né, aumentando o processo, né, de fragmentação delas. E o processo exógeno é quando essa nova formação, elas estão sujeitas às ações da erosão e podem se suavizar, né, a partir da modificação a mais o relevo ao longo do tempo. Então, com esse processo dos terremotos, eles agilizam esse processo de decomposição e suavizando esses locais mais acidentados, montanhas, entre outros locais que normalmente eles não são ocupados, porque eles são difíceis de ser ocupados por conta de ser um local acidentado. Aí nós temos a sedimentação e a elevação do mar, né? O movimento endógeno, né? De dentro da Terra. Existe a subsidência, que é quando nós temos o afundamento da crosta terrestre, que pode ocorrer devido a atividades tectônicas ou pela extração de recursos, né? Subterrâneos. Nós, seres humanos, nós estamos retirando o petróleo, né, desses reservatórios. Normalmente, quando você retira o petróleo, você joga lá de volta água. Se esse petróleo ele é retirado, né, do leito oceânico ou do leito marinho, você coloca água salgada no lugar. Por quê? Para que não haja para que esse reservatório ele não fique vazio
e ele não ceda, ele não caia, ele não desmorone. Então, isso faz com que o processo de afundamento da crosta, né? Então, nós temos um processo natural ou um processo, né, humano. O processo natural é que quando ocorre a questão de vulcões antigos, muito antigos, se criam câmaras de lavas, que são praticamente túneis, que eles são produzidos por essa movimentação dessa lava, né, desse magma. E isso vai gerar também esse processo. Com o passar do tempo, isso vai ruir e isso vai gerar esse movimento, né, de subsidência, no caso dessa erosão, desse processo de que ele desmorone. E o processo exógeno. Então, a elevação do nível do mar causado por fatores climáticos podem inundar áreas subsidentes, alterando a linha costeira, criando novos ambientes e sedimentares, né? Então, a questão do processo humano, das mudanças climáticas, estão elevando os oceanos, e isso pode ajudar também nesse processo da subsidência, que é a questão, né, de que a água do oceano ela vai ocupar áreas que anteriormente elas não ocupavam, né? E criando também novas áreas sedimentares, porque o oceano ele vai impactar, né, dentro daquele relevo e também modificando esse relevo. Então, esses exemplos, eles ilustram como é que esse processo endógeno e exógeno, eles vão trabalhar juntos, não tem processo endógeno sem exógenos, né? Então, tudo isso estão interligados, né? Então, o exógeno, ele depende do movimento endógeno, então tudo isso está ligado na formação do relevo e a modificação desse relevo. E a interação entre esses processos é complexa e contínua, resultando em uma paisagem em constante transformação, em constante mudança. Lógico, nós estamos falando em questões de milhares e milhares de anos. Lógico que hoje nós temos um fator que é o fator humano, o fator antropológico, né, antrópico, e esse fator antrópico ele acelera esse processo. Mas ao mesmo tempo, se nós levarmos em consideração, se nós não alterarmos nada a partir de hoje, né, na crosta, a gente sabe que esse processo ele continuará acontecendo de uma forma lenta e gradual, e que pode demorar milhares de anos para que ele nunca vai finalizar, né? Mas, né, nós sabemos que ele vai continuar ocorrendo. E para nós finalizarmos aqui, né, agora é com vocês, né? Então eu acho que é importante a interação de vocês aí no vídeo. Então, quais são as principais formas de relevo que você observa na sua cidade ou na sua região? Eu coletei uma imagem que é a imagem do Pico do Jaraguá, que é o ponto mais elevado da cidade de São Paulo. Então, observando essa imagem, nós conseguimos ver o relevo da cidade de São Paulo e como é que o relevo ele foi ocupado durante a construção da nossa cidade. Nós estamos em um planalto, né? Nós estamos em um planalto cercado por algumas montanhas. No caso, nós temos as serras, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, nós temos o Pico do Jaraguá. Então, todos esses elementos, eles compõem o nosso relevo, né? Então, se você está vendo esse vídeo de uma outra cidade, coloca aí nos comentários quais são os relevos predominantes na sua cidade, né? Então, como é que o relevo ele se apresenta na sua cidade? Então, como essas formas do relevo eles influenciam na sua vida, na vida cotidiana. Nós sabemos que a cidade de São Paulo, por conta da sua formação, a questão do seu relevo, nós temos regiões mais altas e nós temos regiões mais baixas. Então, como é que essa formação eh, ela vai ser essencial para influenciar o nosso dia a dia? Áreas que inundam, áreas que não inundam, áreas que recebem uma maior quantidade de radiação solar, áreas que recebem uma menor quantidade de radiação solar, e a questão do vento, né? Então, nós aqui da cidade de São Paulo, como é que esse relevo ele vai influenciar no nosso dia a dia? Se você mora no litoral, então como é que o relevo no litoral ele vai influenciar no seu cotidiano, nas suas atividades diárias, né? Nas suas atividades do dia a dia? Bem, gente, então com isso eu vou finalizando aqui, né? Esse vídeo é uma das partes mais interessantes que eu acho da geografia, que é a questão de que nós temos que entender que o relevo ele não é imutável, ele está em transformação e tudo isso, né, vai nos levar a entender essa dinâmica de uma forma melhor.
Muito obrigado por estar me acompanhando até aqui, né? Agradeço vocês até agora, né? Peço para que você, se você chegou até aqui, se você gostou dessa explicação, se inscreva nesse canal, que é importante para que ele chegue a mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comente, né? Coloque aí as respostas que estão sendo propostas, né? E com isso eu vou entendendo até onde eu estou chegando, né? Eu vou entendendo se eu tenho que mudar algumas coisas dentro da dinâmica desses vídeos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E vamos continuar estudando a geografia, porque, né, assim nós vamos entender a nossa sociedade. Muito obrigado e até a próxima.